Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Deste livro, Jesus no Lar. Hoje, com a lição A Jornada Redentora. A Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo. Vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto,
como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado, como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer um breve comentário sobre a lição.
diante dessa história, quando o mestre concluiu a narrativa, ele disse que assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Jesus, então, ao terminar a história, ele diz que assim é a caminhada do homem para o reino celestial. É para que nós possamos comparar a história com as nossas vidas aqui na Terra. E isto, Jesus então conclui aquilo que nós devemos fazer. Ele diz que, antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Realmente nós temos que aceitar nossa condição de cego, porque nós não vemos tudo aquilo que seria bom para nós. Naturalmente, devido à nossa ignorância sobre os mandamentos divinos. Continua dizendo que, alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Jesus nos convoca para essa ascensão espiritual. Ele diz que, mesmo que nós tenhamos alcançado o conhecimento, nós vamos ouvir zombarias de muitas pessoas que, na verdade, estão na ignorância. E por isto nós somos forçados a marchar por nós mesmos. E diz ele que sozinho quase sempre estaremos. Desde esse escuro vale terrestre para um monte da claridade divina. Essa situação que nós passamos na Terra é uma situação de escuro vale terrestre. Embora nós acreditemos que não, mas é, devido a todas as coisas, a todos os males que ainda possui a Terra. Mas nós vamos então um dia para a claridade divina. E aí vamos aproveitar todas as oportunidades de servir. Nós devemos fazer isto, sempre estar disponíveis para as pessoas, nos colocando à disposição para ajudar. E ele reforça que até para os próprios inimigos e perseguidores, que muitas vezes nós não temos condições de ajudá-los fisicamente, porque eles nos são inimigos e perseguem a nós. Porém, nós podemos orar por eles. Isto é muito importante. Orar pelos inimigos e perseguidores, colocando em nossa tela mental todas as noites. Nós vamos, de certa forma, com as nossas orações, fazendo com que o seu coração abranda, fique menos raivoso e que possa ter um outro pensamento a nós mesmos. E continua Jesus dizendo que nós temos que atentar para isto. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos.
Concluindo, Jesus disse para que nós possamos mobilizar todos os nossos recursos na nossa jornada, na nossa vida, que nós não devemos perder tempo com reclamações, com censuras, porque isso somente mostra ainda nossa inferioridade. Para que nós tenhamos condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, nós temos que viver plasmando as nossas próprias asas para esse voo divino. E para isso nós precisamos utilizar a disciplina de nós mesmos, para que tenhamos um trabalho incessante pela paz e alegria de todos, e que assim alcançaremos o reino de Deus. Um grande abraço e fique com Deus.